Olá! Está começando mais uma entrevista ao site Entre Fios, uma produção dos estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Eu sou a Sara Raquel e hoje, 22 de junho de 2023, estou ao lado dos meus colegas Josiane Pontes, John Ebert e Francisco Apoliano. Hoje vamos entrevistar uma das maiores referências do jornalismo aqui no Ceará. A nossa convidada possui uma ampla experiência na comunicação. Ela já atuou como assessora de imprensa, trabalhou em rádio, foi editora e também repórter de política nos principais veículos de comunicação aqui do Ceará. E como diz no bom cearenseis, ela é dona de uma gaiatice inconfundível. E hoje tem a satisfação de ressaltar o regionalismo e a política cearense no podcast As Cunhãs, tocado pelas jornalistas Camila Fernandes, Evelyn Rebouças e por ela. A nossa convidada especial de hoje é ela, a jornalista Inês Aparecida. A graça com tanta luz, né? Inês, primeiramente, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Ah, eu que estou adorando. Assim, no meio de gente jovem, adoro. A gente acabou de apresentar algumas informações sobre você, mas também queremos saber de que modo você mesma se define. Afinal, quem é a Inês Aparecida? Aí eu sou eu. Uma pessoa comum, assim, sabe? Que agora eu sou uma pessoa, o quê? Chorona, sensível. Às vezes eu sou muito, assim, tenho assim, uma instabilidade um pouco emocional. Não chega a ser bipolar, não, mas não, acho que sou uma pessoa normal. Que sinto as coisas, que fico indignada com certas coisas. Outro dia eu escutei um jornalista dizendo, o PC Vasconcelos, sobre a vida dele, naquele podcast Vida de Jornalista. E ele disse que jornalista é uma pessoa que tem que se importar. Não é importar, não. Se importar com as coisas. E eu vou roubar isso para mim. Eu acho que eu me importo com as coisas, tá entendendo? Com as pessoas, com as coisas que acontecem no mundo. Eu acho que eu sou assim. Me gabei? Não, né? Bom, Inês, dentro dessa perspectiva de construção de quem é a Inês, como você avalia a família? Porque a gente sabe que a família forma uma boa parte de quem nós somos. Então, para você, quem foram as pessoas da sua família, e a família tanto sanguínea ou não, que você acha que formou quem é a Inês Aparecida? Tá aí, agora eu me lembrei, tu falando e eu me lembrando. Eu realmente, eu tive a sorte de nascer numa família, primeiro, que gostava muito de leitura, certo? Muito. Eu tive um tio que ele era médico e escrevia em jornal também. Escreveu muito tempo, era articulista que chamava, não era propriamente um jornalista, né, de redação, assim. Mas ele era médico e escrevia, Xadafilício. A minha mãe também passou muito tempo lá, eu nasci no Crato, ela dava aula de declamação. Ou seja, também eu cresci vendo poesia, sabe, ouvindo e tal. O papai era advogado, mas ele foi fazer faculdade aqui na UFC, ele já tinha 42 anos, era 43. Mas porque ele trabalhava muito, aí ele disse, não, hoje, agora eu vou estudar. Aí, quando eu tinha 40 e tantos anos, ele fez direito. Também, novamente, né, convivendo com livros, e ele estudou em seminário, o papai, diz ele que não era para ser padre, não, é porque a mãe dele era viúva, pobre, e estudar no seminário era de graça, né, lá em Sobral. E ele sabia muito português. De uma Ave Maria, vírgula, quando eu mostrava as coisas a ele, sempre arranjava defeito, sabe? Logo que eu comecei, essa vírgula nem aqui, isso aqui, sabe? Aí eu cresci, mas eu achei legal, eu cresci nesse meio. E também, assim, questão política, esse meu tio que eu falei, ele foi candidato a deputado uma vez, e lá no Crato, ele também, mesmo sem negócio de sem ter mandato, sem nada, era um ponto de que passavam todos os candidatos. Eu me lembro, eu pequena, eu me lembro de candidato a presidentes na casa do meu tio, sabe? Eu já ficava lá ligadona. Nunca me esqueço da passagem na casa dele, do Jânio Quadros,
Olha que eu era pequena. Jânio Quadros foi um que passou só 7 meses na presidência e renunciou, um todo doidão, os óculos assim, fundo de garrafa, ele é todo. Pois é, eu me lembro de um general Lott, sabe? Eu também já convivia muito com política e com livros. Sempre gostei. Sempre vivi nisso e me despertou, sabe? O gosto por ler e política, desde pequeno. Nesse sentido, de família ainda, você é filha única, conforme até você falou no podcast Vida de Jornalista. Sim. E tudo mais. E aí, nessa questão, o seu pai, o senhor Edson, ele tinha o interesse que você fosse ou dentista ou advogada. Mas você escolheu ser jornalista. E aí, por que o jornalismo? Por que escolher ser jornalista dentre essas opções, por exemplo? Como eu falei, acho que tu escutou, não foi o Vida de Jornalista? Eu sempre gostei de escrever, sempre. Aí eu já fazia meio de vida, criatura, escrevendo no colégio. As meninas não sabiam. Tem gente que não gosta de escrever, né? Tem gente que não tem tendência, sei lá, jeito. Aí quando tinha aquelas redações, principalmente a volta das férias, que era inevitável, sempre tinha essa redação, quando a gente voltava das férias. Como foi suas férias? Aí as meninas, ai, que saco. Menina, me dá que eu escrevo. Aí pediu para eu escrever, né? E eu digo, eu faço. Aí eu ganhava ficha de merenda, já fazia, né, meio de vida. E foi, sempre eu gostei de escrever, sempre. Não sei se eu gostava muito de ler, aí sempre gostei de escrever, sempre. E gostava também de contar as coisas, que eu acho que jornalismo é isso, você vê e contar, né? Conta bem direitinho, aí conta. Mas foi por isso, não, advogada eu não queria ser, não. Deus me livre, dentista, ave Maria. Não, dentista não quer não, nem advogado. Não, você vai, primeiro você faz um concurso para juiz e fica morando no interior do seu queixa. Não, quero não. Obrigado, papai, viu? Deixa que eu vou fazer jornalismo. Aí ele dizia, era muito, não foi opção não, foi eliminação das outras, aí sobrou jornalismo. Não, papai, eu sempre gostei. Inês, há um podcast Vida de Jornalista, você contou que no ano de 1972 você quase foi autuada no decreto de subversão estudantil. Dentro desse contexto de ditadura militar, qual eram as suas expectativas como estudante de jornalismo dentro da Universidade Federal do Ceará? Você tinha alguma noção do que viria enfrentar durante essa sua passagem na faculdade? Sim, porque a gente vivia, estudante principalmente, porque estudante, você sabe, sempre é o que está na linha de frente, de protestos e tá. Eu vivi muito essa época, e a gente sabia que quando fosse para o mercado, que ainda era censura, isso aí a gente já sabia. Não sei se a gente já tinha normalizado, sei lá, a gente já sabia que ia ser assim. Já ficava pensando como é que ia driblar, né? E esse tal desse decreto, que o pessoal chamava o AI-5 dos estudantes, dos professores, porque também enquadrava professor, funcionário das universidades, certo? E eu, sem saber, nem que estava sendo indiciado, sei lá como é que se chama. Aí um professor me chamou, perguntou se você é querida Aparecida? Eu disse, sou. Ele era da faculdade de Direito, mas ensinava no básico também. Aí disse, olha, pois você, seu nome está lá para ser enquadrada no 477. Vala? Por que foi que eu fiz? Né? Nunca peguei armas, né? Nem gosto. Assim, aí ele disse, não, é porque aqui no âmbito da universidade, você tinha outro amigo meu também, depois ele foi fazer medicina, o Mapurunga, a gente fazia paródias, menina. O que a gente fazia, a subversão da gente era cantar, sabe? Porque nessa época o ministro da Educação era Jarbas Passarinho, o nome dele. Foi ele que inventou esse tal de básico, que a gente fazia o vestibular, não era Enem, fazia o vestibular, aí ficava 6 meses estudando tudo. Eu estudei biologia, meu povo, cortei um sapo. Cortei não, que eu não queria pegar um sapo, mas eu fiz biologia. O pessoal que era da área por exemplo, que ia para a área de saúde, estudava ciências jurídicas e sociais, arrumação. Foi 6 meses nisso. Aí a gente detonava o ministro, né? Aí a gente fazia música, fazia umas paródias lá. E aí foi por isso, menino. Porque isso é subversível. Foi. Inventava coisa e disse que lá no dossiê lá tinha mais coisa ainda comigo. Coisa que eu nunca nem imaginei. Eu digo, eu fiz isso. Pois é, desse jeito. Cismaram.
A gente está falando sobre a sua faculdade, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre jornalistas mulheres, assim, de forma geral. Encontrei um relatório da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que fez um relatório de 2021. Nesse relatório, eles dizem que foram verificados 119 casos de violência contra jornalistas, mulheres, né? E violência de gênero de forma geral. Eu queria saber, quando você entrou na faculdade, durante os seus anos, primeiros anos na faculdade, e também no início da sua carreira, você se deparou com algum tipo de violência por ser mulher, algum tipo de realidade de machismo, algum episódio que te marcou assim nesse início? Machismo sempre teve, né? E nem, acho que não vai acabar tão cedo, infelizmente, né? Apesar de tanta luta de nós mulheres, até encontramos também alguns homens, né, ajudando nessa luta. Machismo, sim, principalmente porque na área de política, mulher fazendo política, tá entendendo? Aí ficava piadinha, enchimento de saco. Aí isso aí teve. E violência, eu sofri, foi engraçado. Eu trabalhava no jornal O Povo e fui cobrir nesse tempo eu nem fazia política ainda, eu fazia cidade, que a gente chama cidade, editoria de cidade, não sei nem como é que se chama hoje, editoria geral e tal. E eu ia cobrir uma coisa no centro da cidade e quando eu cheguei lá, eu e o fotógrafo, meu fotógrafo era o Mauri Melo, lá do jornal, aí a gente viu um soldado, uns PM, batendo no rapaz, o rapaz sentado no chão, assim, encostado na parede, e eles lá maltratando. Aí eu cheguei, não era nessa matéria que eu cobri, não, eu cobri outra coisa, era a mudança de um bar, uma coisa assim. Aí eu digo, que é isso? O que é que está acontecendo aqui? Metida, né? Aí ele, não é da sua conta. Eu digo, é sim. Mauri, fotografa aí. Menina, foi um auê. Primeiro que o soldado veio lá, puxou a máquina do Mauri. O Mauri tinha uma máquina com um cordão aqui de ferro, assim, aço, sabe? Não era cordão nem couro, nem tecido, não. Ficou com marca roxa aqui. Puxou a máquina para tirar o filme, ainda era filme. Aí, eu disse assim, o que é isso? Aí, eu vou contar. Eu fiz assim, juntei cuspe, aí cuspi nos pés do soldado, olha. Não tem juízo não, né, a pobre? Aí ele me pegou com o cacetete bem aqui, disse assim, desacata a autoridade. Aí eu disse, que autoridade? Foi pior, né? Cuspi de novo. Menino, fui presa, detida, né? Não tem na rua, ainda tem umas guaritas assim da PM, né? Que ficam, às vezes, ó, eles lá em cima assim, olhando. Pois, menino, me botaram a mim e o Mauri nessa guarita, e ele me cutucando com esse cacete. Menina, fiquei com isso aqui roxo, foi tempo isso aqui, eles cutucando. Sabe por que eu disse isso? Tudo bem, que foi chato, eu cuspi, né, nos pés do homem, da polícia. Mas, menina, ele fazendo, torturando o pobre do rapaz. Suspeitou que o rapaz tinha roubado alguma coisa lá na rua. Pobre, só porque era pobre. Eu me lembro que esse rapaz nem era preto, era só pobre. Né? Porque se fosse pobre, aí é que ele acho que tinha morrido. Aí eu fiquei lá detida. Agora, o pior que eu achei não foi nem isso aí, não. Foi depois. Sim, aí o motorista, que a gente anda com o motorista do carro do jornal, né? Aí viu a confusão, foi avisar no jornal. E foi aí que eu tive mais raiva. Foi que o editor, na época, foi fazendo conluio com a PM pedindo para não divulgar. Isso era começo de 80, dos anos 80. Ou seja, ainda em ditadura, acho que era 82, acredito que sim. Para não divulgar nada. Quer dizer, eu apanhei na rua, nós ficamos detidos, e o jornal, porque entrou em acordo com a polícia, o secretário de segurança pediu ao editor, era um editor que nem era daqui do Ceará, me lembro, a Mauri, me esqueço do sobrenome dele, era um carioca, o jornal Povo tinha mania de chamar os cariocas, os paulistas, para ser chefão, editor-geral. Pois foi, quer dizer, além da gente apanhar, fiquei doente, de estresse, né, claro, você... Mas foi legal assim, a gente lá preso, né, na guarita. Nesse tempo eu fumava. Ah, vontade de fumar. Menina, quando eu olho a multidão, tudo com cigarro na mão. Se eu fosse juntar aquele cigarro todo dia, acho que eu dava umas 3 carteiras. Foi ótimo. Assim, o povo fica do lado da gente, né? Claro que fica contra a polícia. Foi essa violência. Depois teve uma na base aérea também, que o cara... houve um acidente do caminhão dos bombeiros com
bateu no avião, dentro da base aérea, e ficamos detidos lá. Só fui sair porque o meu marido, da época, ele era bem doidão, assim, bem violento. Entrou na base aérea, acho que ele quebrou, foi um portão. Sei como ele não ficou, foi preso também. Me deram uma injeção, fiquei com o braço dessa altura para eu adormecer. Pois eu não adormeci, e eu durmo por qualquer besteira. Se você me mostrasse um Dorflex, eu já estou dormindo. Pois acho que foi a tensão tão grande, pois eles me deram injeção e eu fiquei com o braço desse tamanho. Tinha esses baratos lá. Olha aí o que foi. Porque não era para divulgar que na base aérea teve um erro de segurança. O caminhão dos bombeiros, que era um caminhão justamente que se ia demonstrar como é que apagava incêndio, era um caminhão todo bacana. E eu estava nesse caminhão. Por quê? Porque cheguei atrasada no jornal. Eu estava voltando de uma licença maternidade das minhas gêmeas. Aí eu entrei num táxi. Táxi não podia entrar de jeito nenhum na base aérea. Peguei carona com o bendito caminhão. E o cara lá, e aí veio um avião dentro da base aérea e bateu no caminhão. Aí eles ficaram prendendo a gente lá do Rio. Para quê? Para não dizer, que era militar, né, os milicos, tempo da ditadura, para dizer que teve um erro de segurança dentro da base aérea. Foi isso. Aí essas machistas, essas coisas, somente na política. Aí tinha essas besteiras. E cantada. O povo, assédio. Porque eles acham que jornalista, né? Acho que. Será que a gente está escrito aqui? É puta. Não sei. Aí, e político, o bicho, para gostar de assediar o povo. Pense num povo, sabe? Eles, sei lá. Tá muito, mas também eu tirava de letra, fazia vergonha a eles. Tá? Ficava tudo assim. Inês, vamos falar agora sobre o início da sua trajetória profissional? A sua formação na UFC foi no ano de 1976. Você poderia fazer um paralelo entre sua experiência enquanto jornalista recém-formada com os desafios que os futuros comunicadores irão encontrar hoje? Rapaz, eu acho que é diferente, né? Os desafios são diferentes. Naquele tempo, o nosso desafio, eu terminei em 76, mas em 75 eu já estava no mercado, que era obrigado a gente fazer o estágio, ainda é obrigado a fazer estágio. Sim. Aí eu fiquei, esse estágio durou 7 anos. Me formei e fiquei lá no jornal, nesse tempo era a Tribuna do Ceará. Sim, hoje vocês não vão enfrentar, o pessoal que vai para o mercado não vai ficar, é uma facilidade danada de comunicação, né? Ora, se eu ainda fui do tempo do Telex, agora se tu me perguntar como era Telex, não me lembro mais não. Eu gosto de esquecer das coisas velhas. Era Telex, ou eu fui fazer uma cobertura em Brasília da votação da emenda das diretas, era emenda Dante de Oliveira. Criatura com telefone fixo, enfiado. Menina, era um pavor. Além dessas questões técnicas, que a gente não tinha, tudo difícil, tinha a questão da ditadura, né, da censura. A gente podia aqui estar morrendo de entrevistar. Onde é que vai sair? Na cesta do lixo, né? Então, tinha esse problema. O problema da falta de menina era demais. A pessoa hoje, você pega, empurra ali o Google. Eu vou entrevistar, me lembro demais que eu fui entrevistar um governador. Do governador Vigílio Távora, acho que tinha um ano de formado, talvez até menos. Era contrato de risco, o negócio que era para perguntar da Petrobras. Se fosse hoje, Google, contrato de risco, o que é? Né? Aí, nada, menina. A gente tinha que ficar perguntando a outra pessoa que soubesse mais do que a gente. Não tinha. Ainda tinha essa dificuldade, né? De você não ter, assim, como você pesquisar nada. Aí, isso. Agora, hoje em dia, eu acho que a facilidade facilitou tanto que os jornalistas, eu vejo assim, em muitos casos, os mais jovens, perderam aquele sentido, aquela vontade, aquela garra de apurar, sabe? É um negócio tão fácil. Sim, fácil que perdeu a graça, eu acho. Eu fico, às vezes, vendo umas notícias, meu Deus, nada, não disse nada a criatura, nada. Tá entendendo? Porque acho que não apurou. Viu ali deu apertou aqui o celular, deu um conto, perdeu essa vontade de apurar, de pesquisar, de aprofundar as coisas. Eu acho que precisa voltar a
essa garra de se interessar por as coisas, de se importar com as coisas mesmo, eu acho. Eu gostaria de saber, dentre essas pautas do início da sua carreira, se tem alguma que te marcou, que te construiu para quem você é hoje, assim, que deixou uma marca que fez você mudar o seu jeito de pensar. Menina, a pessoa diz, às vezes, quando pergunta essas coisas, quem foi que marcou? Aí a pessoa diz assim, que entrevistei não sei quem. Não, tu sabe o que foi que me fez eu mudar muito a visão das coisas, do mundo? Foi esse tempo que eu passei na cidade, na editoria de cidade. Inclusive, eu acho que é uma boa escola. Passei tempo, menina, eu rodava essa Fortaleza toda. Os bairros, para cima e para baixo, sabe? Vendo o povo. Tem gente que não... Tinha meninos lá na comunicação que eu dizia assim, só conhece da Barão de Estudos para lá, né? Ali a Regional 2, né? Nesse tempo não tinha negócio de regional, não. Digo, neste povo precisa conhecer da Dom Manuel para trás, para ali, os bairros. Não conhecia. Sabe? Eu acho que eu mudei minha visão, foi fazendo cidade, entrevistando o povo, escutando essas reivindicações, essas manifestações no meio da rua. Me lembro demais o Nácio Arruda, que depois foi deputado, vereador, senador, blá, 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 e nunca se elegeu para prefeito. Ele era de Federação de Bairros e Favelas, ele ia muito lá no jornal, com aquelas reivindicações de bairros e favelas, sabe? Eu acho que a gente é uma escola, viu? É uma escola. Aí acho que mudei minha vida, não foi entrevistar fulano, governador, presidente, não, foi não. Foi fazendo o dia a dia mesmo. Inês, da mesma maneira que essa experiência na editoria de cidades, ela marcou a sua carreira, você poderia nos dar um exemplo de alguma ocasião onde você precisou utilizar o seu jogo de cintura para sair de uma situação inusitada? Ou, melhorando a pergunta, alguma situação onde você teve que improvisar para entregar o que o seu editor estava esperando de você? Rapaz, uma vez eu fui fazer uma entrevista, era numa cidade perto aqui. Não sei se era... Sempre me atrapalha a Copiar e Aracoiaba, que é mais perto aqui. Aí era uma senhora que ela era vítima de um erro médico, mas ela não queria dizer de jeito nenhum, nada, não queria ser entrevistada. Por mim, eu fiquei conversando com ela sem anotar um dado, nada, era assim, sabe quando eu fosse conversando? Pois eu não decorei tudinho, o nome, que era, tudo, tive que decorar as coisas que ela estava dizendo, porque ela não queria de jeito nenhum, sabe? Mas aí depois a gente convenceu, claro que eu não fui fazer o texto, a revelia da mulher, não, depois... A gente falou com ela, acho que dizendo que não tinha problema, papá. Pois foi, eu me lembro disso. Digo, vale, tomara que chegue logo na redação, senão eu me esqueço. Se eu beber água aqui, desce. Pois foi, eu me lembro disso, engraçado. Dessa senhora, ela parece que tinha deixado uma tesoura dentro da barriga dela. Uma tesoura. Mas ela, era no medo. Hoje em dia tem muito mais... recurso, muita mais lei que protege, né, as pessoas nesse tempo. E ela era assim, mais do interior, né, mais pessoa mais simples, acho que ela também tinha muito medo Me lembro disso, decorei tudo, nome do hospital, tudo bem, tudo. Foi engraçado. Política é uma área relativamente delicada, porque lida com assuntos que muitas vezes o parlamentar não quer deixar público. E aí, quais as técnicas que você desenvolveu para trabalhar diretamente com os políticos e nessa área do jornalismo político? As técnicas, as manhas? Menina, a gente tem uns que a gente primeiro tem que ganhar a confiança da fonte, né? É um perigo, assim, você não pode ficar muito amigo e tem que manter uma relação. Isso aí é bem difícil, sabe? Você ganhar a confiança da pessoa também sem ficar carne e unha. Para quê? Não precisa, porque tem gente que fica. E tem gente, que eu conheço jornalista político, tem gente que fala, mais importante do que um senador, que fica se achando porque é amigo do político, sabe? Não, você precisa ficar amigo, não. Principalmente porque eles não são amigos da gente, não, de jornalista. Eles querem, tem interesse, né? Tem interesse. Eu me lembro, eu era editora de política do jornal Povo, menina, era assim, um puxamento de saco. Aí eu ficava pensando,
se eu me iludir que isso aqui é amizade, não é não. No dia que eu deixar esse cargo, nesse tempo o jornal ainda era assim, o alto dos prestígios, né? Jornal, porque hoje em dia até que é menina, que tanta coisa, outras mídias. Mas era assim, do auge, menino pesado, tu vê. Presente, vou ficar um abuso. Aí a gente não deve ficar assim, ó, amicíssimo, mas deve ganhar a confiança. Aí você tem muitas maneiras, aí você fica pensando, não é assim uma coisa fixa, não tem uma regra, não. Vamos fazer assim que ele vai dizer. Não, você vai assim, sabe, conversando, primeiro relaxa o cara, conversa, aí depois, pergunta o que você quer perguntar. E geralmente eles não respondem, né? A maioria das vezes não. Você pergunta assim, deputado, prefeito, o senhor desviou verba, tá? Ninguém vai perguntar assim, né? É doido que ele vai dizer, não, eu? Não, tudo inocente. Aí é assim, não tem assim uma coisa, não pode dizer assim, olha, tu faça assim, assim, assim. Não, faça não. Não tem. É jeito. Agora eles se zangam. Eu me lembro que do Mauro Benevides, ficou com tanta raiva de mim. Aquele senhor, que hoje ele já tem 80 e tantos anos, né? Ele nega a idade. Sim, ele estava em Brasília, o Tasso Gereissati era governador, mas estava sendo cotado para ser ministro da Fazenda. Nesse tempo, o Tasso era do MDB, Mauro Benevides, MDB, era o cacique do partido. Aí eu fui para Brasília cobrir, ver se o Tasso podia ser, naquele dia, ele podia ser anunciado como ministro da Fazenda. Eu chego lá no Congresso, menina, era esse Mauro Benevides no telefone do gabinete dele, derrubando o serviço do Tasso, tu acredita? Eu falo, o homem é do mesmo partido, eu ainda meio inocente. E não quer que o Tasso seja o ministro da Fazenda? Mas não é não, é porque ele já estava pensando que o Tasso, ministro da Fazenda, ia ficar o donão do MDB. Ele ia perder o prestígio dentro do partido, né? Pois, menina, o Ulisses Guimarães, Deus o tenha. Morreu o Ulisses Guimarães, naquele desastre do avião, nunca acharam o corpo, né? Então, os caciquezão do MDB, derrubando o serviço do Tasso. Aí eu, escrevi, né? Eu estava lá, era para cobrir. Aí disse que o que eu vi foi isso, fiz a notícia, que o Tasso nem foi indicado, e fiz um artigo assinado, mostrando o comentário, né? Que tinha visto isso. O Mauro Benevides passou o dia todinho, era... Menino, ele ficou com ódio. Ligou para mim, era telefone fixo. Sim, doutor Mauro, eu menti. Mas não era para dizer. Como não era para dizer? Não menti, não. De jeito não. Se fosse, eu podia reclamar se eu tivesse mentido. O senhor fez o que está escrito aí. Ai, gostam não. Quando a gente fala as verdades, gostam não. O problema é deles. Inês, dadas as transformações nas últimas décadas, a relação entre as pessoas e a informação mudaram. Um dos exemplos é a disseminação de notícias falsas, que podemos dizer, inclusive, que foi muito expressivo na política. Na sua opinião, como o jornalismo deve enfrentar esses desafios? Deixa eu só voltar, porque parece assim que apareceu o negócio de fake news agora. Só não tinha esse nome, né? Mas antigamente também tinha. Eu me lembro de umas engraçadas, tudo impresso, porque não tinha rede social, mas tinha mentira. Pronto, você voltando, quem quiser estudar história, ler, voltando para a época da pré-revolução, 63, 62, antes do golpe militar, da ditadura, tinha muita mentira. Cada discurso era tudo escrito no jornal como fosse verdade, mas era fake news. Porque não tinha esse nome. Carlos Lacerda mentia demais. Se vocês forem atrás, vão ver. Aí, voltando um pouquinho mais para cá, me lembro de uma engraçada. Assim, era o Paulo Lustosa, que foi candidato a governador, foi deputado federal. Aí ele fez uns panfletinhos, como é? Uns folhetos. Era panfletinho desse tamanho, chamando o Paz de Andrade, que também foi deputado federal e tal, candidato a prefeito de Fortaleza, chamando ele de Paz Griça. Era uma árvore com a preguiça enrolada, uma preguiça. O bicho preguiça, agora só que a cara era o Paz de Andrade, aí era Paz Griça. Também era fake news, era essas coisas ridículas que hoje tem, né, principalmente da extrema-direita, que bota nas redes sociais, no Instagram, mas tinha também essas coisas. Sim,
o que é que a gente faz para combater? Só com educação, uma educação, assim, mostrando como é que se faz a notícia mesmo, né? E educando as pessoas, porque o nosso povo acredita em tudo, né? Se disser assim, passou um boi voando ali, acredita. Muita gente. Acho que fazendo o bom jornalismo serve para combater. Eu não sei de onde era essa pesquisa, mas foi no tempo da pandemia, dizendo que as pessoas estavam procurando se informar sobre a Covid na imprensa tradicional. Né? Estava se informando, muita gente, aumentou muito o percentual de se informar na imprensa tradicional. Aí eu acho isso, que vamos fazer o bom jornalismo, sabe? Para combater isso aí. E também a educação com estudado, nas escolas, meus meninos, é assim, notícia, a gente pega, informar as pessoas como é a diferença também tem umas pessoas que nunca vão acreditar, né? Tem um vizinho que nunca vai acreditar. Aí você tem que se mostrar como é, o que é. Olha, é isso, é aquilo. E a imprensa, às vezes eu fico pensando, aqui local, leva para entrevistar umas coisas assim, sem noção, criatura. Como é que pode? Uma vez eu disse aqui para um produtor de uma rádio aqui de Fortaleza. Rapaz, não me chame para ir para esses debates, não, porque eu não vou mais, não. Não me chame. Vou debater com a pessoa que acredita em terra plana, debater com a pessoa que acredita que né, a vacina tem que é um DNA, não sei o que, da maconha. Tu não está vendo que eu não vou? Aí eu acho que a imprensa, essa imprensa tradicional, também tem culpa. Para que leva um desgraçado que fica falando em terra plana? Não, está errado. Não que tem que ouvir os dois lados. Que dois lados? Tem que o lado da mentira. Tu está entendendo? O que é que eu estou dizendo? É a própria imprensa, essa imprensa tradicional, que eu chamo a grande imprensa, entre aspas, né, mangando, alimenta a criatura. Leva uns idiotas desses para falar. Até eu disse, olha, não me lembro. Foi uma vez que eu tive uma raiva tão grande, eu fiquei tempo de matar. Ainda bem que era virtual a entrevista, ainda estava na pandemia, não dava para eu dar um casco na cara do outro, na cabeça. Mas eu acho que isso é errado, alimentando. Tu está entendendo? Não, dois lados, vamos ouvir dois lados. O Francisco, não matei, tá. Aí ele tem direito de ouvir. Mas você alimentar uma coisa que todo mundo sabe que é mentira, né? Pra lá. Dá espaço para esse giroquina. O giroquina que eu chamo é o senador Eduardo Girão, né? Que é a mistura de girão com cloroquina. Ficar dando espaço para os idiotas desses? Não, minha filha. Eu acho também isso aí é outra coisa que devia ser combatida. A imprensa tradicional, não vou dar espaço para uma pessoa que tem um pensamento totalmente equivocado. Contra a ciência, não dá. Eu acho isso. Inês, nessa perspectiva de falar sobre assuntos mais delicados, né, como política, por exemplo, aquele relatório da Abrasde, que fala sobre violência a jornalistas, ele diz que em 2021 essas violências aconteceram a jornalistas, em sua maioria, que cobriam política. Aí eu queria saber de você, nessa perspectiva de falar de coisas delicadas, teve alguma situação onde você teve um off, onde você tinha ali a informação e foi coagida mais veemente a não dizer? Uma situação que foi mais assim, corpo a corpo, mais presente ali para você não dar informação? Não, assim, coagida, não. Tem a época da censura grande, né? O tempo da ditadura, que a gente já sabia, mas... não, isso aí não bota, não. Dentro do jornal, porque já sabia que ia ter os órgãos de segurança e o censurar. Mas o pior que tinha era a própria censura dentro do jornal. Que geralmente tinha um chefetezinho, um editorzinho, que queria ser mais real do que o rei, sabe? Já ficava, vixe, vai sair isso não. Rapaz, deixa sair. Tu não sabe nem se vão censurar. Não vai botar isso não. Já tinha um abuso disso. Que era pior do que a censura do lado de fora. E quanto a essa história da violência contra o jornalismo político, as jornalistas ou jornalistas, criatura, você assim, notório,
a olhos vistos, quando foi que começou, aumentou isso? No tempo que essa extrema-direita ficou aí assanhada. Foi esses 4 anos do coisa ruim, né? Eu vou dizer, eu não é Bolsonaro, mas eu tenho horror esse nome. A minha boca dói para dizer. Os 4 anos dele, pode reparar quantos casos de ignorância dele, de violência dele próprio, né? Do que era presidente, dos filhos, todo contra o jornalista. Insuflando ainda mais. Insuflando a galera, quando ele ficava entrando naquele cercadinho, naquela coisa horrorosa, que outra coisa errada que eu acho da imprensa, para quem cobria aquilo? Ficava jornalista de plantão dessa tal de grande imprensa para olhar os espargos que ele homem dava ali naquele cercado. Eu acho erradíssimo isso. Então, ele fomentou isso aí. Fomentou. Demais. O povo da rua, criatura. O povo da rua agredindo jornalista. Por quê? Porque tinha o exemplo lá do Cramunhão. Está entendendo? Foi muito isso. Essa parte aí foi muito isso. Eu não vi isso assim do povo, a população, ficar contra jornalista, nem no tempo da ditadura, não. O povo não ficava, não. A gente tinha a censura dos órgãos censores, né, da Polícia Federal, sei lá que censurava os veículos de comunicação. Mas como eu fico horrorizada. Fico horrorizada. Vocês repararam naquele deslizamento que teve no litoral de São Paulo? Que atingiram um bocadinho. Foi no litoral que foi a praia. Pronto. Tu viu o pessoal de um condomínio lá de luxo, de praia, agredindo jornalista? Do nada. O que os jornalistas estavam fazendo com eles? Nada. Impressionante. Mas fomentado por essa extrema-direita, que tem que dizer o nome, extrema-direita nojenta. Quiseram cortar, é censura. Inês, hoje você voltou ao UFC, local que com certeza há muitas memórias. Mas e se hoje, por um momento, você encontrasse pelos corredores de jornalismo aquela Inês Aparecida, uma menina que entrou com sonhos, expectativas e insegurança, olhando nos olhos dela? O que você diria? Rapaz, eu diria para em frente, você vai, não se iluda, não vai ser mole. Em frente, avance e não tenha medos. Eu dizia isso. Bom, Inês, antes de finalizarmos essa entrevista, nós gostaríamos de aproveitar este momento para enaltecer você como jornalista de política aqui no estado do Ceará. O seu carisma, humor e profissionalismo te fazem essa mulher tão forte e ao mesmo tempo tão leve. Você é inspiração para a futura geração de comunicadores de política no nosso Ceará. E muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Ó. No mais, quero agradecer aos entrevistadores Josiane Pontes, John Ebert e Francisco Apoliano pela participação, e ao Guilherme Azevedo, que está na edição, e ao Pedro Paiva, que se encontra na produção. E, claro, a vocês, nossos telespectadores, agradecemos a sua audiência. No mais, muito obrigada e até a próxima.